Respeitar o meio ambiente é um dever de todos. Em Itatiaia, o Parque Nacional funciona como um atrativo aos turistas e também como uma importante lição de preservação. Veja na reportagem de Raíssa Galdino. Foi fundado em 1937 o primeiro parque nacional do país. Itatiaia representou um papel fundamental na formação de padrões de conservação ambiental, funcionando também como importante centro de pesquisa em história natural, biologia e ecologia. Na década de 20, 1927, 29, aqui havia uma reserva biológica. Reserva biológica do Itatiaia, que era da gestão do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, a princípio, o parque ele tem que conservar Mata Atlântica, ele tem que conservar o segmento dos campos de altitude, ele tem que conservar as bacias hidrográficas que aqui se constituem. O parque ele é motivo próximo do desenvolvimento industrial, ele é motivo do eixo do turismo, ele é o motivo de uma visita de algum parente que está na casa de alguém aqui na nossa região. O parque recebe cerca de 100 mil visitantes por ano. E para a garantia de preservação da área, é fundamental que existam ações de conscientização. Um dos objetivos do Parque Nacional é a educação ambiental, a pesquisa, a visitação, né? Então, dentro dos nossos programas de educação ambiental, a gente tenta, assim, sobre qualquer ação, né? Então é ação de atendimento à escola, é ação que a gente vai às comunidades, é da gente justamente assim, passar um pouco, né, da importância de se preservar uma unidade de conservação e assim, falando da importância de tudo isso para o ser humano, para a fauna, para a flora, né? Todas as nossas ações de educação ambiental é justamente para isso. Para informar, para sensibilizar e para transformar todos os agentes aí em multiplicadores, para que levem isso para os seus meios e assim a gente consiga cada vez mais expandir o número de sensibilizados, né, com a questão natural, né? A preservação é total e fundamental para que a gente possa realmente, como ser humano, interagir com a nossa natureza, interagir com o nosso meio ambiente. E aí a questão da proteção é fundamental. Para economizar recursos como energia, embalagens, tudo que a gente pode evitar de consumir demasiado, não ter aquela visão de one way, eu acho importante. Apesar dos programas de preservação desenvolvidos pelo parque, as queimadas representam uma grande ameaça ao ecossistema do local. É um problema que aflige ao parque de tempos em tempos, com graves danos ambientais a essa unidade de conservação. Os incêndios geralmente são de causa antrópica, ou seja, são causados por ação do homem. Após as queimadas, se faz os estudos, os devidos levantamentos para se conhecer os danos ambientais daqueles incêndios. Em havendo necessidade, é feito trabalho de recuperação através de reflorestamento. Mas, via de regra, o que se faz é o isolamento completo daquelas áreas, de modo que a recuperação de ecossistemas ocorra naturalmente. Respeitar e preservar o meio ambiente é responsabilidade de cada um. Portanto, faça a sua parte. O dia será de sol em várias regiões do estado. Em alguns pontos, podem ocorrer breves períodos de chuva durante a tarde e a noite. Confira a previsão para esta quarta-feira. Em Barra Mansa, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia, com variação de 13 a 25 graus. Já em Volta Redonda, predomínio de sol com pouca variação de nuvens, mínima de 14 graus e máxima de 26 graus. E em Resende, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Os termômetros variam entre 12 e 25 graus. E o Centro Universitário de Barra Mansa realizou mais uma edição do Bar Acadêmico. O 11º Bar Acadêmico movimentou os alunos do curso de comunicação do UBM. O evento teve a apresentação de Dorni Miravetti e Carlos Jefferson,
O tema desse ano foi o mercado de trabalho e teve como entrevistadas a jornalista Juliana Rena e a publicitária Thalita Siqueira. A festa terminou com muita animação ao som de Riane Neto e Vinícius de Paula. Diz o ditado que religião não se discute. E sobre a fé, pode se debater? Especialistas dizem que sim. E justamente para mostrar diversas opiniões sobre fé é que a repórter Renata Carvalho foi às ruas. Confira. Crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. Confiança, adesão do espírito ao que considera verdadeiro. Fidelidade a promessas e compromissos. É com essas palavras que o dicionário define o significado da palavra fé. Mas será que só isso é suficiente? Nós viemos colher depoimentos de algumas pessoas para falar a respeito do assunto. E para você, o que é fé? Fé para mim é você acreditar em algo que você não vê, né? Você acreditar que existe alguma coisa além daquilo que você pode apalpar, além daquilo que você pode pegar. Em primeiro lugar, é acreditar em Deus. Em segundo lugar, ou seja, é tudo que você faz, você tem que acreditar. Ou seja, e também procurar ajudar as pessoas. Significado é o firme fundamento das coisas que a gente espera e a convicção daquilo que a gente espera em Deus. A fé é a certeza de fatos que ainda não existem e a convicção de fatos que vão acontecer, né? Fé, eu acho que é acreditar em algo. Que para mudar mudar algo, é necessário ter fé. É necessário acreditar que a fé alavanca. Depois da gente ver um pouco do que as pessoas entendem como fé, vamos saber como ela se fez presente na história da humanidade. Para isso, nós vamos conhecer agora o ponto de vista de um especialista na área. A sociologia não moderna não se preocupa com as regras, as normas e o proceder da fé. Ela se importa com os fatos sociais que são provenientes dos comportamentos das sociedades com relação à fé. Para Gilberto, a sociologia não quer saber se é necessário comprovar o que você diz ou o que você acredita. O que a sociologia quer saber é que a partir desta crença você faz, que comportamentos você tem que são originários dessa crença. Outra questão abordada pelo sociólogo diz respeito aos conflitos históricos que tiveram sua origem na fé das pessoas. A mesma fé que une também pode ser motivo de discórdia? Na história da humanidade nós temos desagregações lamentáveis, como por exemplo a Guerra das Cruzadas, quando se matava em nome de Cristo, se matava em nome de Deus. E isso é muito complicado, porque você, numa fé sem raciocínio, você necessariamente cai no campo do maniqueísmo, ou seja, do certo ou errado. Então o que eu acredito, para mim é o certo. Se você não faz o que eu acredito, ou se você não acredita no que eu acredito, você está errado. E agora, vamos voltar para a fé individual. Como será que ela atua sobre a nossa mente? É hora de conhecer mais uma opinião profissional. A fé, ela está relacionada a uma dimensão mais pessoal, uma vivência mais do ser humano em busca do sagrado, né, para afirmar exatamente as coisas que ele tem crença, que ele acredita na vida. A fé, antes de mais nada, ela é um elemento aprendido. Nós não temos ainda dados científicos que comprovem que o ser humano nasce com alguma dimensão de fé. Então, isso vem a partir da história da família, da cultura onde você vive, né? Essa dimensão ensinada para o indivíduo. Ela tem uma dimensão da vivência, da espiritualidade do sujeito, não necessariamente do desenvolvimento de uma crença religiosa. A fé está ligada a fervor, a expectativa, a defesa de um objetivo, né? E a busca de algo transcendente para você completar a sua existência bastante pessoal, bastante subjetiva. Nós não podemos considerar que uma pessoa seja sempre otimista ou pessimista. São situações que se apresentam. Então a fé, dependendo de como se manifestam as coisas na sua vida, é que ela vai aparecer. Então tem pessoas que às vezes são pessimistas e vão tirar, né, assim, esse comportamento momentâneo. Ela vai tirar uma força que até então ela não sabe de onde sair. E às vezes o otimista, ele é muito balançado e muito marcado por uma situação que até então ele encarava normalmente e de repente aqueles problemas, aquelas variáveis aparecem, bagunçam a vida dele, né, pressionam ele e não sabe nem o que fazer. O cantor Pedro Leonardo passou por uma cirurgia esta tarde e já apresenta melhoras. Vamos ao vivo com a repórter Juliane Alvarenga, que tem mais informações. Boa noite, Juliane. Boa noite. A cirurgia do cantor Pedro Leonardo terminou hoje por volta de 6h15 da noite. Segundo a assessora do cantor, a cirurgia transcorreu bem. A operação durou pouco mais de 3 horas e ocorreu
e ocorreu para corrigir uma fratura no fêmur da perna esquerda. A previsão é que o cantor acorde apenas na manhã de quarta-feira. Segundo o boletim divulgado pelo hospital, Pedro apresenta uma melhora progressiva. Voltamos ao estúdio. E hoje a gente estreia um novo quadro, é o Vem com a Gente. Toda semana iremos mostrar os atrativos turísticos de cada região do país. Na matéria de estreia, vamos fazer um passeio por Penedo, com Renata Gonçalves. Hoje nós vamos conhecer Penedo, uma colônia finlandesa guardada no interior do estado do Rio de Janeiro e que tem muita história para contar. Vem com a gente! Clima agradável, belas cachoeiras, o contato com a natureza, a oportunidade de conhecer uma cultura diferente. Tudo isso você encontra em Penedo, um pedaço da Finlândia localizado no estado do Rio. Penedo fica entre Rio de Janeiro e São Paulo, sendo de fácil acesso tanto para cariocas e fluminenses quanto para paulistanos através da rodovia Presidente Dutra. Para chegar à colônia, basta utilizar a saída 311. O local é cheio de atrativos e recebe turistas de todo o país que procuram tranquilidade e diversas opções de entretenimento. Quando a gente quer sair um pouco da rotina do nosso trabalho, a gente vem procurar um pouco mais de sossego na natureza. E Penedo, né, é um lugar apropriado a, né, essa beleza natural que nós temos, né, cachoeira, né, um lugar muito aconchegante para os casais, né, para as pessoas com mais idade. A gente vem para cá passear, distrair, trazer a família. Assim, um lugar ótimo, tá? Para a família e para quem quer sair um pouco dessa vida nossa, um pouco corrida, um pouco estressante, vem para Penedo, que é um ótimo lugar. Todo turista gosta de levar uma lembrança da viagem e em Penedo, o artesanato é uma cultura extremamente forte. Esse local onde a gente está é as Três Cachoeiras. As Três Cachoeiras virou um ponto turístico bastante legal, porque todos os artesãos vêm e expõem aqui. O meu trabalho, por exemplo, que eu exponho muito aqui, são as mandalas. As mandalas em vidro, que cada uma tem um significado, e as mandalas em CD, que eu faço, que é ecologicamente correto, em questão de meio ambiente. Porque elas são trabalho em reciclagem. Além dessas daqui, eu tenho luminárias também que eu faço de reciclagem, de chapa de pulmão. E além desse artesanato, nós temos o artesanato em biscuit, temos o artesanato em borboletas, o licor da região. Assim como o artesanato, a culinária escandinava é um forte atrativo, além das pousadas e hotéis que garantem que o turista permaneça no local por mais tempo. Com tantas opções de hospedagem, apostar num diferencial é a maneira de conquistar clientes. Cada hotel tem o seu público-alvo. Tem o hotel comercial que está querendo empresa. Tem o hotel que está querendo como público-alvo casalzinho. Outro pega estrangeiros, outro pega pessoas famosas. Aqui a gente foca muito casal de lua de mel. No final de semana a gente foca criança. Então a gente fica com a equipe de recreação, fora a área de lazer da pousada, que tem piscina térmica, tem playground, casa de brinquedos. A gente faz também atividade de peça de teatro. A sensação agradável que o lugar oferece faz com que esteja sempre cheio de turistas, do verão ao inverno, com sua alta temporada nos meses de dezembro e janeiro. A paixão pelo local é quase inevitável, fazendo com que os turistas que vão embora tenham sempre a vontade de voltar. E nós chegamos ao final de mais um UBM Notícias. E eu espero você aqui amanhã às 7h30 da noite. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã.